Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, abraçai, Senhor, as almas e os espíritos que vêm em nossa casa santa em busca do conforto para suas vidas, a luz para nortear os passos, a chama da esperança para acalmar os corações angustiados. Amado Jesus, abraçai, Senhor, aqueles que são inimigos do espiritismo cristão, pois não o conhece, revestidos de opiniões de outrens, ainda, Senhor, guarda a rejeição em seus corações. Rogamos, Senhor, que abençoe-os, pois não sabem o que fazem. Abençoai esta casa santa, Senhor, que é o albergue, é o hospital, é, Senhor Jesus Cristo, a casa do Pai, representando assim na parábola do filho pródigo, Senhor. É o templo de luz, de amor, a escola infinita da misericórdia do Espírito. Abençoe os trabalhadores de boa vontade, que colocam-se como aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Possamos representá-lo com sabedoria e humildade, Senhor. Rogamos, amado Jesus, que tuas iluminadas bênçãos se estendam ao lar, à família, aos familiares, aqui representados. Também naqueles que não conseguiram vir, que não conseguiram vencer as intempéries da matéria, que deixaram-se levar pela preguiça espiritual. Ó amado Jesus, aonde estiverem, derrame-se tuas bênçãos. Acorde-os, desperta-os para a grande necessidade da transformação e o fortalecimento para buscá-la nos templos do teu amor. Abençoe, Jesus Cristo, o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também transformado em medicamento. Abençoai as mãos de todos aqueles, Senhor, que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Estendei, Senhor, tuas mãos iluminadas neste caderno de prece, em cada nome que aqui encontra-se. Seja, Senhor, derramado o facho da tua luz, e que esta luz chegue, Senhor, até o irmão, dando-lhes a lucidez, a força da vontade, a força do querer transformar, e assim possa vencer as intempéries da matéria, do vício, as forças negativas do mal, e buscar, Senhor, a tua presença, no templo, na religião que acreditar, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Abençoai, Senhor, as águas em cada recipiente, de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão. Seja colocado, Senhor, o medicamento necessário para o restabelecimento das forças físicas, mas acima de tudo, Senhor, para a cura do corpo espiritual, passando em suas dores ou feridas ou ingerindo, possam assim encontrar a melhora, pois de simples água transforma-se em águas fluidificada, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, estendei tuas bênçãos à colônia Santa Marta,
aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, o mal, a escuridão, o ódio, a perversidade, o vício, as dependências psicológicas e espirituais. Por misericórdia, lá esteja a tua presença de amor, luz e despertar para a vida eterna. Amado Jesus, abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos um dia comungar do mesmo banquete e assim Cristo Jesus, como irmãos, auxiliando-nos mutuamente, vivendo sobre a luz abençoada da caridade, possamos construir a fraternidade universal do amor como uma grandiosa família, filhos do mesmo Pai. Abençoai nossa nação querida, pátria do Evangelho, coração do mundo, nosso Brasil querido, que acolheu-nos como moradia nessa encarnação. Que o anjo Ismael abra tuas asas protetoras sobre essa nação, sobre os governantes sérios, éticos, honestos, e conduza-os, Senhor, sobre as luzes da fraternidade, da união, da honestidade, Senhor, e do respeito. Que esta nação cumpra com a missão de acolher e evangelizar a humanidade. Rogamos também, Senhor, por todas as nações, que possa derramar tuas bênçãos, principalmente naquelas que estão sob o jugo da obsessão perversa, das guerras sangrentas, da opressão, Senhor. E assim, teu reino de amor e bondade possa nascer no coração de cada alma, cada espírito, e que possamos assim caminhar para a regeneração de nós mesmos. Ó Jesus Cristo, dá-nos a luz do entendimento do teu Evangelho. Fique em nós, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa alimentar nossa alma, abençoar essa noite, e que a misericórdia de Jesus possa conceder-me a capacidade da interpretação do Evangelho. Não tenho a pretensão de ser dono da verdade. Por isso não posso dar opinião pessoal. Sou aprendiz do Evangelho de Jesus. E é sobre as mensagens dele que buscamos o conforto para a nossa existência, o caminho para a nossa caminhada, e o esteio, a coluna mestra para sustentar nossa vida. Sem as mensagens e ensinamentos de Jesus, o que somos nós? O que sou eu? O que é você? Na compreensão de que tudo na terra é passageiro. Tudo na terra é relativo. Tudo na terra é transitório. São essas três questões que nós temos que trazer sempre acesa e viva na nossa mente, em nosso coração. Se você está jovem, abastado, rico, bonito, cheio de saúde, vai passar. Vai passar. Se você está na dor, no sofrimento, na enfermidade, na doença, na pobreza, vai passar.
Se você tem um relacionamento florido, repleto de amor, carinho, respeito, tranquilidade, vai passar. Se o teu relacionamento é um inferno astral, aonde almas aprisionadas pelas algemas, mas não confunda com alma gêmea, né? Alma gêmea no planeta de prova e expiação? Tem. Se tivesse, me mostra uma. Eu queria conhecê-la. Queria conhecer um casal que fosse almas gêmeas. Na Terra não tem. Tem almas afins. Almas afins é que têm o mesmo propósito, falam a mesma língua, trabalham na mesma intensidade, nas mesmas potencialidades de cada um, homem, mulher, mulher, homem, respeitando as leis de Deus, trabalham materialmente para a sustentação no lar, na família, e trabalham na caridade e na espiritualização do lar e da família. Esses são almas afins. Ou também aqueles que são almas afins, que bebem junto, brigam junto, degladiam junto. São almas afins, mas no lado negativo da afinidade. Então nós sabemos que não tem na Terra, tem resgates. E se você olhar para aquelas pessoas que convivem com você, não pensa que você ou ela tem um resgate de vidas passadas. Tem não, meu querido. Raríssimas vezes está vindo o mesmo resgate. Muita gente diz, eu vou resgatar tudo com essa pessoa, porque é de vidas passadas. Isso é desculpa para aguentar o sofrimento, ou a chatura da outra, ou o medo de apartar-se, né? Dificilmente nós ficamos com esse processo de... Nós resgatamos mais com outro do que aqueles que nós ofendemos, né? Muitas vezes aqueles que nós já ofendemos, eles já avançaram. Nós é que ficamos para trás, tendo que comer o pão que o diabo amassou. Compreende isso? Jesus Cristo disse, ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrereis? Guarde essa frase de Jesus Cristo. Até quando nós vamos sofrer? Até quando nós começarmos a compreender a transitoriedade da nossa vida na Terra e compreender que o tempo não é de Deus na Terra, é nosso. Está compreendendo isso? Eu escuto frases preguiçosas que dizem, é porque Deus não quis agora. Não é? Se Deus quiser eu vou passar nesse concurso. Se Deus quiser eu vou arrumar uma pessoa boa para mim. Aí você vai para o boteco para ver se encontra um relacionamento. Você vai encontrar muita gente boa no boteco, né? Só que é gente boa, mas que está no vício. Não é? Eu vou encontrar uma pessoa boa na religião. Está lascado. Aqui estão na religião, estão tentando ficar bom, porque eles estão arrependidos. Não é? Então, de todo jeito, não tem jeito. O tempo, somos nós que fazemos. Foi por isso que Deus concedeu-nos no planeta onde há uma marcação de 24 horas, para que cada um faça seu tempo, né? Acelere, retarda, adianta, mas não tem como ultrapassar as 24 horas por dia. Aí essa é de Deus. Entende isso? Se nós formos para Marte, Marte é outra marcação de tempo. Diz lá o gênio, né, da humanidade lá, o Elon Musk, que daqui 20 anos ele já está querendo habitar Marte. Eu não acredito e nem desacredito. Espero estar vivo para me ver. Mas para lá eu não quero ir também, não. Quero ficar aqui, no nosso Brasil querido, né? Então, há uma necessidade muito grande que nós possamos meditar sobre as questões e ensinamentos de Jesus Cristo. Porque sem estes ensinamentos, não adianta você, ou eu, ou nós fazermos moda, ou querer impor a nossa vontade. O tempo inexorável vai nos mostrar a verdade. Vai nos mostrar a verdade. Faça uma análise dos últimos 10 anos de sua vida.
dos últimos 20 anos de sua vida? Quantas coisas modificaram? Quantas pessoas já partiram, quantas chegaram, quantas não ficaram? Quantos amores destruídos, quantas juras mentirosas ou momentâneas foram ditas? E daqui 10 anos e 20 anos? Com o processo de aceleração global dos fatores energéticos, porque o tempo, as 24 horas ainda continua do mesmo jeito, mas há uma aceleração global no processo energético, não é? Imagina daqui 10 anos esse processo de aceleramento. Como estará a sua condição mental, a sua condição emocional, seu equilíbrio psíquico e espiritual. Compreende isso? E Jesus Cristo ainda acrescentou, ó raça incrédula e depravada. Quando ele disse, ó raça incrédula, é que nós não estamos crendo nos ensinamentos que ele trouxe e na luz abençoada do Evangelho e nem nas leis naturais do nosso Pai Criador, que ele é um mensageiro. Depravação por não respeitar estas leis e trocá-las por atitudes materializadas, acreditando que nós somos eternos. E que não existe uma lei que faz a igualdade de tudo. Tudo se iguala perante as leis do Criador. Então, quando eu sou rico nessa encarnação, quando eu saio daqui, eu posso pedir esmola no mundo do espiritual para aqueles que me pediam esmola. É por isso que eu nunca nego nada para ninguém, porque vai que um dia eu vou ter que pedir, né? Às vezes eu paro o carro e saio correndo atrás de um pedinte, ou atrás de um daqueles que está empurrando um carrinho de reciclagem e peço perdão a ele. Se tem bolso, eu enfio uma nota dentro do bolso dele e falo, muito obrigado, Senhor, e saio correndo para dentro do meu carro. Compreende isso? Não estou falando isso como vaidade, não. Estou fazendo um investimento para o meu futuro. Porque, quem sabe, nesse processo transitório, será alguém que vai fazer isso quando eu estiver no mundo dos espíritos, pois eu não sei para onde for, porque ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, como espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Está entendendo isso? E nós temos lições fantásticas que o Espiritismo cristão vem nos mostrar, exemplificar, comprovar, pela comunicação dos espíritos, que não é nova. Se você quer ver as comunicações dos espíritos, vai lá na Bíblia. Veja que tanto de comunicação que tem lá. Olha o tanto de comunicações. Quando Saulo pediu autorização para as autoridades da igreja para ir em Damasco, levando uma cavalaria de soldados e prender, e bater, e machucar todos aqueles que fossem cristãos. E chegando nas portas de Damasco, uma voz disse a ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo disse, quem és? Ele disse, eu sou aquele que você persegue, eu sou Jesus Cristo. Jesus ainda disse, aquela voz ainda disse, entre em Damasco e procure uma hospedaria. E para lá Paulo foi, Saulo foi. Depois a mesma voz procurou Ananias na sua casa e disse, Ananias era um anjo do Senhor, vá até tal lugar e ajude a restaurar a visão de Saulo. E Ananias disse, Senhor, tu não conheces Saulo? Ele é o matador e perseguidor de cristãos. Mas aquela voz disse a Ananias, mas eu tenho um propósito e um trabalho para ele.
ele foi escolhido. Ananias disse, se tu está falando, então eu irei. E lá para lá, Ananias foi no terceiro dia. Chegando lá, encontrando Saulo, disse, Saulo, eu sou Ananias, e Jesus Cristo me pediu para vir restaurar a sua visão. Impôs as mãos nos olhos de Saulo, que estava sem enxergar há 3 dias, e Saulo viu cair, como se fossem vidros quebrados de seus olhos, e ali ele foi restituído, então, à visão. Então, olha o tanto de comunicação, olha o tanto de... Se for pegar, eu poderia ficar aqui a noite inteira contando casos de comunicações. Então, o Espiritismo não inventou, apenas ele está cumprindo a mensagem sagrada. Quando Jesus Cristo, no final dos tempos, eu enviarei o Consolador prometido. Vozes surgirão de todos os lados, falando, completando, ensinando tudo aquilo que eu disse e aquilo que eu não pude dizer. Está lá em João, no capítulo, no capítulo, não lembro o capítulo, versículo 14, mas está em João. Sou ruim para guardar estranho. Também não é importante. O importante é a mensagem. Então, quando nós viemos hoje, temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos buscando, porque aquilo que nós buscamos, nós vamos conquistar. Há um provérbio chinês que diz, cuidado com aquilo que tu desejas, porque aquilo que tu desejas você pode conquistar. E voltando lá em Paulo, já não é mais Saulo, quando ele modificou o seu nome, ele manda uma carta aos Filipenses dizendo, guardai-vos dos cães. Preste atenção. Há uma necessidade muito grande de que nós tenhamos uma vigilância maior naquilo que nos rodeia. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sobre o olhar do Divino Pastor em demanda de esferas mais altas. Nós somos 30 bilhões de seres no orbe terrestre. 7 bilhões e meio estão encarnados. O restante estão desencarnados. Está compreendendo isso? Então nós somos uma imensa caravana de seres numa viagem em busca de nós mesmos, tentando aproximar ao Criador, em um processo evolutivo, coletivo, mas na individualidade de cada um também. Alguns ficam para trás, outros já se adiantaram. Há um processo natural. Então, compreender esse processo é da individualidade de cada ser. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Preste atenção. Se nós a despertamos para uma necessidade de crescimento evolutivo, no campo da moralidade, no campo da espiritualização, não porque eu quis ou porque muitas vezes você quis, não, mas pela dor que nos está impulsionando para frente, porque nós sabemos que o universo não é estático, ele está em movimento. E se nós paramos, a dor impulsiona-nos para buscar algo melhor. Aí vem aquele velho chavão espírita, se não vai pelo amor, vai pela dor. Quantos aqui dentro está aqui dentro por amor? A primeira vez que eu cheguei na casa espírita, perguntou para mim, você quer fazer um tratamento espiritual? Eu falei, não, estou precisando de tratamento, não, estou precisando de serviço, estou precisando trabalhar. Ignorância minha, orgulho, vaidade, presunção. Estava vendo objetos mexerem, estava
vendo espíritos, estava passando por dificuldades espirituais, emocionais, físicas. Apesar de ter uma força descomunal, uma saúde de ferro. E fui embora. Uma semana depois, voltei capengando, dizendo, preciso de tratamento espiritual. Pela minha ignorância, eu acreditava que estava forte, no auge dos meus 30 anos, uma força descomunal, física, mas abatido espiritualmente, emocionalmente. Compreende isso? Quando nós buscamos o Espiritismo, já somos impulsionados pelos problemas. Por quê? Porque nós queremos algo melhor, evoluir, porque a situação como está já não mais nos serve. E é esta mensagem que entra neste processo na individualidade de cada um. Já está cansado de sofrer? Então é necessário fazer escolhas. E essas escolhas é começar a prestar atenção naquilo que nos rodeia, porque ele diz que aqueles que já começam a crescer no processo de evolução, ele é rodeado, somos assediados, rodeados, perseguidos pelos cães da ignorância, da perversidade e da má fé. Está compreendendo isso? E ele diz, referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade, após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes, no rebanho humano. Encontraremos sempre criaturas que os personificam, são os adversários sistemáticos do bem. São aqueles que, disfarçados, voltemos a Jesus e peguemos um grande ensinamento que ele nos deu. Não jogueis pérolas aos porcos, nem dê alimentos sagrados aos cães, porque os primeiros defecarão nas pérolas, pisarão, desprezarão as pérolas. E o segundo, alimentando do alimento sagrado, fortalecerão-se. E depois de fortalecidos, devorarão a sua própria carne, ou atacarão a quem estendeu aquele alimento sagrado. Podemos trazer isso para quando nós começamos a crescer espiritualmente ou buscar mudança de vida, nós temos que afastar de pessoas que desprezam o Evangelho de Jesus, que desprezam a verdade, que desprezam a honra, que desprezam a honestidade. E ter cuidado com aqueles que são os roubadores das nossas energias, com aqueles que fingem de cães, mas são lobos ferozes, devoradores dos cordeiros de Deus. Revestem-se de aparências benignas, mas são lobos ferozes, que basta os menores descuido da nossa parte, que roubam nossas energias, como vampiros espirituais. Tocam-nos, abraçam-nos, querem conviver conosco, mas têm crises de ciúme, de ódio, de raiva, de rancor, de maldade, de maledicência, de perversidade. Tentam conviver para ter maior intimidade, proximidade, para estraçalhar aquele que está em busca do processo de espirituação evolutiva. São estes cães denominados homens de má fé, homens de perversidades, de ignorância. Detectá-los não é tarefa fácil, porque são sutis, mas roubam nossas forças, aproveitam e muitas vezes usam a nossa pouca fé ou a vontade de auxiliar, dizendo-se necessitados.
precisando de auxílios. É só serem fortalecidos que viram contra nós mesmos, atacando-nos na honra, na saúde, no equilíbrio. Fomentam desordem, desunião, falam mal quando estão distantes, atacam de todas as formas. Alguns ainda chegam no disparate de buscar entidades perversas e malignas ou magnetizadores para fazerem rituais macabros, pedidos naquilo que nós conhecemos como magia negra. Quantos, no silêncio, na calada, buscam estes processos de magnetismo de baixo teor, fazem a chamada magia branca. Não sei se existe magia branca, né? Toda magia é negra, porque ela agride aquele que está recebendo, tentando mudar a opinião, mudar a concepção psíquica, ou fazer uma vexação. Então ela não é branca, ela é negra. Uma coisa que eu conheço de branca é a aura daquele que ora com fervor, não é? Assim como fez Estevão, quando Saulo, ainda na perversidade, perseguia os cristãos e mandou os seus cães devoradores para aprisionar Estevão. Tentaram obrigá-lo a se humilhar. Renegue Jesus Cristo. Não nego. Ele é o mensageiro de Deus. Apedrejaram-o. Bateram nele. Espancaram. E no auge de Saulo, no alto do teu orgulho, assistia tudo com um leve sorriso cínico na cara. Ainda ele era um cão devorador da fé. Ele ainda não havia ido para Damasco. Estevão, ainda com a lucidez de um cristão, esvaindo-se em sangue de tantas pedradas, caiu de joelho, pois já estava com as pernas quebradas, olhou aos céus e gritou em alto e bom som, que feriu como um punhal agudo no coração de Saulo e daqueles que ouviam. Deus, ó Deus, não debite este pecado no coração destes que o fazem por ignorância. Perdoe-os deste pecado. E uma pedrada bateu em sua fronte e ali ele dormiu para a vida eterna no corpo, renascendo como o anjo de Jesus, o anjo de Deus. Fazer como Estevão é para poucos. Agora trazer para nós e compreender que muitos ainda são ignorantes do processo evolutivo do fator energia, e aprender a perdoá-los, mas aprender também a afastar destes irmãos, pois eles são os cães devoradores da fé, da saúde, do equilíbrio, do teu lar, do teu trabalho, do teu ganha-pão, da tua paternidade, da tua maternidade, porque muitos destes atacam nossos filhos, tentando levá-los para o crime, para o vício, para as drogas, para a homossexualidade. Está compreendendo? Quando não consegue em nós, vai naqueles que amamos. Está compreendendo isso? Ofendem, atacam, injuriam, mentem, tentando desarmonizar o lar, a família, o equilíbrio, o sustento. Não é? Essa semana escutei uma pequena piada, né, mas muito verdadeira. Esse cara estava malhando na academia, já tinha 1 ano,
estava magrinho ainda, não tinha ficado forte. E ele, olhando para uma pessoa muito forte lá, disse: poxa, mas já tem um ano eu malho e não consegui ficar forte, ter resultado. E ele, vendo o outro lá malhando, os bração dessa grossura, os bíceps, os tórax, os peitos e as pernas, tudo, né, aquele musculosão. Aí chegou um e disse: você está querendo ficar forte? Tem mais de um ano que você malha, está fraco. E ele disse que, mas eu quero demais, já não estou aguentando mais malhar e sem resultado. Ele falou: então, toma anabolizante, toma bomba. Ele falou: mas isso destrói o fígado. O outro disse: mas é só tomar um remédio amargo. Você toma um remédio amargo, o fígado recupera. Aí ele disse: mas não diz que isso brocha? Agora tem o Tadalafila, filha, é só você tomar, resolve a parada. E ele olhou para o cara e disse: rapaz, eu estou começando a gostar de você. E o cara todo alegre, feliz, né? Falou: pois é, você quer tomar? Eu tenho. Ele falou: eu quero, mas como é seu nome? Ele falou: Satanás. Está entendendo? O Satanás vem de forma disfarçada, sorrindo, te oferecendo aquilo que você está reclamando e cansado. Está entendendo isso? Esses são os cães. Eles atacam reputações dignas, falam mal das pessoas, ofendem, mentem, inventam, multiplicam, tentando denegrir o brilho do outro. Estimam a maledicência. Vai num, fala mal, vai no outro e fala mal, para fazer aquele jogo de ping-pong da maledicência. Exercitam a crueldade, são cruéis, sem extensão de nenhum bem. Não tem medida para a crueldade, a perversidade, a maldade, mas sempre disfarçados. Como hienas que só atacam por trás. E estão sorrindo, dando risadas, né? E atacam por trás. Mordem os tendões, mordem, né? As hienas atacam em lugares aonde a presa não consegue mais se locomover ou sair de perto delas. São estes que Paulo de Tarso pediu há 2000 anos atrás para que a gente vigiasse, tivesse cuidado. Com esses cães devoradores do lar, da família, da integridade, da paciência, do equilíbrio. Sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é próprias. Estão em todos os lugares. Agridem de todas as formas, sentem prazer com o sofrimento do outrem. Fomentam este sofrimento ao seu redor. Ficam felizes quando o outro está enfermo e quando está passando dificuldades. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. São aqueles que transportam as informações negativas. Não fala nada de produtivo, só reclama. Reclama de tudo. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Falam mal daqueles que trabalham, que têm um coração bem-intencionado. Quantas vezes nós somos atacados por essas espécies de cães devoradores das nossas intenções positivas? Não dá, não auxilia fulano não, que ele não merece. Olha só, que ser humano não merece ser ajudado? Todos merecem ser ajudados. Compreende? Todos
O mais vil criminoso, né, precisa ser ajudado. Nós não podemos fazer como Jesus Cristo fez, estender as mãos para um criminoso que ainda se comprazem no crime. Pois se estender as mãos, ele corta a tua mão, ou ele te puxa para o buraco. Jesus podia, porque Jesus pode, porque Jesus tem uma força descomunal. Um ser que transforma água em vinho, que movimenta, que anda em cima das águas, que movimenta as águas, que transforma e multiplica pães, peixes, e assim dezenas e centenas de outros milagres. Então, Cristo tinha um poder sobre o mal, de expulsar falanges do jovem que caía no fogo e na água. Compreende? Nós não podemos estender a mão para o criminoso que ainda está no crime, mas nós podemos auxiliá-lo, orar por eles, pedir a misericórdia divina que toque em seu coração ao arrependimento, para que assim, ao arrepender-se, possa receber o auxílio e o socorro, mas não a proximidade, não a proximidade, porque se for a proximidade, possivelmente ainda, pelas forças trevosas que traz dentro de si, vai sugar a vida daquele cristão. Atiram-se desvairadamente as substâncias das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Quantos atacam o Espiritismo? Quantos querem perverter o Espiritismo? Quantos falam mal dessa casa sem nunca ter passado do portão para dentro? Quantos? Quantos temem como um dos maiores perseguidores da família, do lar, da tranquilidade? Certa feita, não há muito tempo, fui convidado para um culto do Evangelho numa chácara. Fomos. Não havia culto. Chegamos, estava tudo no seu cotidiano. Fizemos o culto, retornamos. Passado algumas semanas, aquela pessoa veio na conversa fraterna, eu vim pedir perdão ao senhor. Eu falei, mas perdão de quê? Você não fez nada a mim. Ela, não, fiz. Eu armei uma cilada para o senhor. Naquele dia que eu pedi o culto, eu tinha armado uma cilada que era para algumas pessoas te pegarem e espancarem-te até a morte. Eu falei, mas o que eu fiz? Porque eu fiquei sabendo que meu filho, que está numa cadeira de roda hoje, foi o senhor que fez uma magia para ele. Eu falei, mas nem conheço o teu filho, e muito menos faço magia. Ela disse, eu sei disso agora, porque eu conheci esta casa que é de Deus. Conheci teu trabalho, que é de Cristo. Está compreendendo isso? Não deu certo aquela cilada, não sei porquê. Acredito que foi a proteção de Deus. Alguém disse a ela que o filho tinha ido para a cadeira de roda porque eu tinha feito uma macumba, uma magia negra para ele. Pode uma coisa dessa? São estes que querem consumir ou perverter o templo sagrado de Deus. Compreende? São estes, são os cães perversos e devoradores. Vomitam impropérios e calúnias. Quantos vomitam essas calúnias? Do Espiritismo, das casas espíritas, dos cristãos, atacam a honra, inventam. Nós só temos que rogar por eles, pedir a Deus que não deposite na conta da consciência cósmica este pecado, porque não sabe o que fazem e não tem noção
dos fatores energéticos perversos e negativos que o movimentam para si mesmo, para suas vidas e para seus lares, para suas famílias e seus descendentes. Não imaginam o que pode acontecer. Porque Jesus Cristo avisou: toda ofensa ao homem é perdoada, mas ao Espírito Santo de Deus não será perdoado. Está compreendendo isso? Você pode atacar o homem, mas você não ataca o trabalhador da seara de Cristo. Cuidado então ao falar do padre, do papa, do espírita, que é um trabalhador da seara. Não ataque-o, não invente, não blasfeme, porque as mãos do Criador caem com todo o peso. Isso é forma de falar, porque Deus não castiga ninguém. Apenas estas criaturas, que são os cães devoradores, alia-se a outros cães devoradores mais perversos do que eles. E quando uma matilha de cães não tem mais nada para comer, eles atacam e devoram entre eles mesmos. Não é assim que faz o mal? O mal, ele é comparsa por um tempo e inimigos depois. Sempre é assim. Compreende? Gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. Quantos atacam, gritando que o mal é o vencedor? Hoje, eu vejo uma multidão de levianos gritarem para buscar religiões materialistas para ajudar aqueles que querem o processo evolutivo da espiritualização. Oferecem rituais, magias, feitiçarias, desmanches de trabalho. Se você sente, foi avisado, que fizeram uma magia para você, não vá pagar alguém para desmanchar, porque você está pagando com o espírito do mal para desmanchar algo que um outro espírito do mal fez. Eles são comparsas. Vão se aliar e os dois vão virar contra você mesmo. Está compreendendo isso? Mas o que faço? O bem. O bem. Só o bem pode nos ajudar. Só o amor em Cristo. Só uma casa aonde os trabalhadores seguem as determinações do alto, não vivem da religião, não cobram, não pedem, são devotados. Certa feita chegou um homem aqui, envoltos por energias malignas, bilionário, disse: como eu faço? Você faz um tratamento espiritual. Não adianta você querer pagar, porque dinheiro não entra nessa situação. Você vai contratar um traficante para te livrar do aviãozinho que está te vendendo a droga? Um exemplo que eu dei. Não. É contratar o mal para poder coibir o mal em você? Não, meu querido. Só existe uma forma, um tratamento espiritual, aonde aqueles que praticam e trabalham espiritualmente, não te peça nada, estão fazendo por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sofreu mais algumas semanas e compreendeu que os milhões que ele tinha, nada valia perante o amor do Criador. Veio e fez o tratamento espiritual. Até hoje, ele manda mensagem para mim. Compreende? Isso já tem alguns anos. Até hoje ele é grato a esta casa, que nada pediu, nada cobrou, mesmo que ele fosse um homem milionário. Nada. Apenas por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Compreenda isso. Não devolva o mal com o mal, porque senão os dois são iguais.
E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhe excita a desesperação, ai daquele que se aproximam generosos e confiantes. Então nós temos que ter cuidado, preste atenção. E quando o micróbio do ódio, da cólera, excita estes cães devoradores, ai daquele que se aproxima generoso e confiante. São estraçalhados. Temos que ter cuidado com estes que fomentam o ódio, a raiva e aproximam de nós. Não abre a guarda, confiantes. Não deixe próximos, porque devorarão sua carne. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Guarde-se, guarde, preserve-se destes que querem devorar a sua espiritualização. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo no qual podemos cooperar com o amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Olha só, resta somente o processo educativo que vem de Deus. Qual é esse processo educativo? Deus castiga? Não, apenas dá uma afastada. E quando Deus afasta, o perverso demônio aproxima. E aí é a dor na alma. Até estes saírem da perversidade. E como cães devoradores, transformam-se em domésticos e amigos fiéis, representando a imagem do cão. Antes lobo e depois do amigo fiel. Mas isso nós estamos fazendo uma metáfora, porque nós estamos falando da conduta do homem e do ser. Amém? Pense sobre isso. Vai diminuir muito a sua problemática. Afasta-se daqueles que estão devorando a sua vida. Alguém quer dizer algo? Perguntar algo? Falar algo? Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por esta noite fantástica, pelos anjos do Senhor que tocam as trombetas anunciando o raiar de uma nova existência de amor, sobre aqueles que comungam do Evangelho e fortalecidos vencem suas próprias fraquezas e caminham, sacrificam-se nas grandiosas tarefas da espiritualização, nas pegadas do nosso Senhor Jesus, amando, servindo e perdoando. Obrigado, Senhor. Derramai nesta casa tuas bênçãos. Derramai, Senhor, encarnados e desencarnados. Derramai e estendei ao lar, à família, aos familiares, mas principalmente rogamos por aqueles que são ignorantes, inimigos do espiritismo cristão. Acorde-os, antes que cavem as suas próprias sepulturas da dor nas trevas interior. Oramos, Senhor, para que tu possas revestir cada um aqui dentro, Senhor, com o teu manto, e conduza-os de retorno aos lares, repleto de paz, equilíbrio e energia de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja.
Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o vosso coração. Que a paz de Jesus Cristo esteja em nossa alma. Amém? Fique com Deus.